Vamos começar com o nosso velho e querido amigo Vida Feliz. Eu vou fazer a leitura de uma página e nós vamos conversar sobre ela. Lição 61. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma, o corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. O nosso grande desafio aqui na Terra é a gente tomar essa consciência de que a morte ela há de alcançar todos nós, e esse tomar consciência significa, metaforicamente falando, a gente se perguntar: a minha mala está pronta? Se eu precisar ir hoje, as pessoas mais importantes da minha vida vão ficar com uma pendência emocional comigo? Eu vou ficar em débito com alguém? Alguma declaração de amor entre mãe e filho, pai e filho, marido e mulher? Algum pedido de perdão pendente? Nas minhas andanças em reunião mediúnica, eu vejo que aquele que vai leva muita mágoa, muita dor no coração por não poder ter tido a chance de dizer para quem ficou aquilo que sente. E o contrário também é verdadeiro, tá? Aquele que fica deixa um sentimento no coração por não ter dito para aquele que partiu. Então, como a Joana fala, pensa em termos de vida eterna, ou seja, deixa a tua malinha emocional pronta para uma viagem que vai alcançar a você, a mim e a todo mundo. E aí, tomando como base esta reflexão, nós vamos fazer a nossa oração para a gente poder começar o nosso trabalho. E aí convido a todos a fecharem os seus olhos, visualizarem um pouco a imagem querida de Jesus, para que a gente possa iniciar os trabalhos da noite. Então, o tema do nosso bate-papo hoje é os desafios de ser espírita. A gente vai começar refletindo sobre os nossos dias de hoje. Existem desafios em estar vivo, em estar na Terra? Existem outros desafios para aqueles que não estão somente naquele lugar de seguir o Cristo? Então vamos olhar aqui algumas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vamos pegar a Fórmula 1, que era algo bem comum ao brasileiro, e vamos perguntar: existe desafio para quem está na Fórmula 1? Para quem acompanha, para quem gosta, a resposta é sim, existem desafios lá. Às vezes você precisa ser meio segundo mais rápido do que o seu oponente para que você consiga uma colocação boa naquele esporte altamente competitivo. Mas não só isso, não basta só você ser rápido. Você tem que ter um bom freio, um bom conjunto de motor para que você consiga parar aquele veículo para que a corrida termine com a sua segurança. Então existe ali desafios. Vamos olhar a questão da partida de futebol. Existe desafio para quem é jogador de futebol? Então olha só, preparação física, você tem que marcar o gol, você tem que marcar o oponente, você tem que ter um fôlego que te coloque em condição de jogar aqueles 90 minutos de partida e você sair daquela partida sem estar contundido, pronto para a próxima partida. Então ali também é um lugar de grandes desafios também. Para quem é jovem e está nos assistindo, ou para quem tem filhos adolescentes em casa, existe desafios para quem é um vestibulando? Existe, e existe muito. Porque, pelo menos no meu tempo, que não era Enem,
que era vestibular, você tinha que se inscrever, você tinha que ter o dinheiro para se inscrever, você tinha que, junto com 500, com 1.000, 2.000 candidatos, disputar 40 vagas. Então, os desafios, eles existem de toda sorte. Mas também existem desafios para quem está aqui na Terra, que a gente pode chamar assim de desafios que são morais. Por exemplo, há pessoas que elas estão numa luta sincera com o parar de fumar. Então, ela está tentando combater um vício, ela está tentando travar uma luta com ela mesma, e aí ela despende tempo, ela despende energia, ela despende N recursos dela para tentar se livrar de um vício que está comprometendo algumas questões evolutivas dela. Então também existe o vício moral, que é deixar o vício para trás. E talvez o maior de todos os desafios que exista para quem está na Terra é o de se conhecer a si mesmo. Muitos de nós estamos na Terra como turista. Estamos olhando para o que está acontecendo e vivendo como se nada tivesse acontecendo, não entendendo o que está acontecendo, não entendendo o convite que está sendo feito para nós nesse momento de desafios da Terra. Então, as pessoas que não conhecem a si mesmo, elas passam por dificuldade e não sabem por que passaram, também não sabem por que saíram. Eu não sei de quem é a expressão, mas é como se dissesse, alguém um dia falou assim: algumas pessoas são estrangeiros no país de si mesmo. Então é aquela pessoa que não se conhece. Então, entre os tantos desafios que nós temos na Terra, um deles é o de conhecer a nós mesmos. Então esses são desafios que estão postos aqui para aqueles de nós que estamos na Terra em busca do nosso crescimento. O tema da palestra é os desafios de ser espírita. Só que antes de a gente olhar para os desafios de ser espírita, vamos dar uma recuada no tempo, coisa de 2.000 anos atrás, na época de Jesus, e vamos olhar quais eram os desafios de ser cristão naquela época. Então eu vou parar de olhar um pouquinho aqui, para olhar para cá, para ler, para passar para vocês o conteúdo que está aqui. Jesus, quando esteve na Terra, ele começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos de idade, e ele precisava reunir as pessoas, que são os apóstolos, para que ele pudesse cumprir o seu trabalho. Então aqui tem uma fala que eu vou ler para a gente, e ela fala assim, ó: Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado por Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Simão Pedro, ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E embora ele fosse uma pessoa muito simples, desprovida de conhecimentos e tudo mais, porque era pescador e era um homem da vida de caça e pesca, foi neste homem simples que Jesus confiou a edificação da sua igreja. Foi a Simão Pedro que confiou esse trabalho de construir a igreja, e não a igreja material, por favor, mas a igreja no coração dos homens, apesar de todas as suas simplicidades. E quando a gente olha para isso aqui, o desafio de Jesus não era chamar essas pessoas, porque eles sabiam quem eram elas foram preparadas no plano espiritual. Embora Simão Pedro fosse um homem muito simples na terra, espiritualmente falando, ele era um homem preparado para a missão. Mas, como está na terra, tem os seus fatores de risco, e também ele tinha o livre-arbítrio de, às vezes, de usar mal a sua liberdade e não aceitar. Então o desafio não era chamar, mas eram os apóstolos aceitarem.
E aí prossegue Jesus, no próximo texto aqui, fazendo mais um convite. E aqui fala assim, está em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Indo mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus chamou e eles deixaram imediatamente a barca, o pai, e seguiram a Jesus. Percebam a energia desse convite, aonde 2 homens deixam a barca, que era o sustento da família, deixam o pai para seguir a um homem que até então eles não sabiam quem era. Então, o convite de Jesus, ele vinha tomado de muita energia, pelo menos para essas pessoas que eram escolhidas, a ponto deles não questionarem quem era aquele homem, simplesmente seguiam a ele. E aí tem mais uma fala aqui interessante que está em Lucas, só que agora no 27 e 28, onde diz assim, ó, depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, que estava na coletoria. Jesus disse para ele, siga-me. Levi deixou tudo, levantou e seguiu a Jesus. Deixou tudo, não olhou para trás e seguiu a Jesus. Eu fico me perguntando se Jesus viesse à Terra nos dias de hoje. Claro que ele viria com as características físicas da sua nova mãe, não viria com a cara que ele tinha, não viria com a roupa que ele tem, não viria com as chagas nas mãos, e ele falasse assim, siga-me. É de se pensar o que a gente faria com um convite desse, né? Eu sei que, eu imaginando que fosse ele, eu seguiria o sim com certeza. Muito bem. E aí agora que a gente olhou o desafio de Jesus em convidar essas pessoas, o desafio das pessoas que aceitaram o convite, em deixar quase tudo para trás. Eles não abandonaram família, mas eles deixaram uma vida em família para poder seguir a Jesus. Paralelo a isso, havia aquelas pessoas que não estavam no pacote da programação de seguir a Jesus, mas também queriam seguir a Jesus. E aí Jesus, toda vez que era abordado por essas pessoas, ele tinha uma resposta para elas. E a gente vai ver 2 casos aqui, tá? Então, isso está em Mateus capítulo 8, versículo 19 a 22. Então, o primeiro caso aqui é o seguinte. Então, um doutor da lei se aproximou e disse, mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu não sei quem de vocês chegou de ler Paulo e Estevão, mas tem um momento ali, depois que Saulo se transformou em Paulo e começou a viajar o mundo, a região ali para poder pregar o evangelho, aonde a gente vê ali que Paulo, depois de muito andar de uma cidade para outra, ele encontrava uma caverna aqui, uma caverna ali para poder descansar de tão cansado que ele estava. E eu fico imaginando assim, eu sei o que nós encontramos numa caverna. Tanto Paulo queria a proteção em uma caverna, quanto os animais selvagens queriam a proteção naquelas cavernas. E ali era chão de pedra, o travesseiro era pedra, e era nesses lugares que os apóstolos que viajavam de cidade a cidade, eles descansavam. E nós, que hoje temos cama com bom travesseiro, reclamamos do travesseiro que nós temos. Então, quando Jesus se referiu a esse doutor da lei que queria segui-lo, o que Jesus estava dizendo era assim, que o tempo era curto,
que tempo curto é esse? Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, porque ele sabia que iria encerrar 3 anos depois. Então, em 3 anos, ele tinha que fazer uma transformação muito grande. Vamos pegar nós para poder entender a questão do tempo a que Jesus ele tinha como foco. Nós, às vezes, não conseguimos mudar alguma coisa em nós numa vida de 50, 60, 80 anos. Não conseguimos. E Jesus precisava mudar o curso da humanidade em 3 anos. Então foi isso que ele quis dizer para este homem, que o trabalho era muito e o tempo era curto. Então Jesus, não é que ele não tinha onde deitar, ele na verdade ele não ia ter tempo para deitar. Esse tempo que a gente dorme aqui 8 horas por dia, acho que Jesus nunca teve nem um dia na vida, nem ele, nem os apóstolos, depois que eles começaram o ministério. E aí tem mais uma fala aqui também, de uma outra pessoa que queria seguir Jesus, e a gente vai ver aqui, ó. Outro que era discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Para quem conhece essa passagem, sabe que essa pessoa que queria seguir a Jesus, ele queria sepultar o pai porque ele tinha interesse por ser o filho mais velho na herança do pai. E aí Jesus fala assim: aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e não olhe para trás. Não tem como você, naquela época, aceitar o desafio de seguir a Jesus tendo que fazer gestão de patrimônio material. Então Jesus falou para ele assim: não dá, tá? Deixa que os mortos enterrem seu morto e você vem comigo. E aí o jovem acabou não preferindo seguir Jesus e foi ficar no velório do pai dele. Tem outro caso que eu me lembrei que não está aqui, que é daquele corredor de Biga, que ele também queria seguir a Jesus, só que ele tinha uma corrida no dia seguinte, e ele era muito famoso, ele era muito respeitado. Ele falou assim: Senhor, deixa só participar daquela corrida, que terminando ela eu vou seguir o Senhor. E Jesus também deu uma resposta para ele no sentido de não, que não dava para ser. E o homem acabou preferindo a corrida de Biga. Ele vai para a corrida, lá ele sofre um acidente, a biga dele cai e a biga que vinha atrás, ela passa por cima dele e ele morre esmagado. Alguns pesquisadores do plano espiritual, quando narram essa história, fala que na hora em que ele tombou, que ele lembrou do acidente, ele se lembrou da fala de Jesus e ali ele entendeu que não havia tempo para se perder com coisas humanas diante da proposta de trabalho gigantesca que Jesus tinha para trazer para essas pessoas. Então eu estou contextualizando ali, porque o tema da palestra é os desafios de ser espírita, para vocês entenderem que havia lá atrás o desafio de ser cristão. Então, o desafio, se a gente puder comparar, o desafio de ser cristão era mais difícil do que ser espírita. Por quê? Lá atrás, quando Jesus veio, ele tinha que quebrar uma cultura, ele tinha que quebrar um paradigma, ele tinha que mostrar para as pessoas que o amor valia mais do que o dente por dente, olho por olho, que amar aos seus inimigos e dar a outra face para lhe bater eram ideias que mexia com todos os valores da sociedade naquela época e, convenhamos, também mexe com os valores das pessoas dos dias de hoje. Então, esse foi o desafio lá atrás de quem era seguidor do Cristo. E aqui aparece para nós, e agora sim a gente entra no tema da palestra, que é o desafio de ser espírita. A pergunta é: o que deve fazer o candidato a ser espírita, que somos nós aqui, para que a gente consiga no final de uma existência falar assim: eu consegui ser espírita, eu consegui vencer, eu triunfei, não sobre o outro, mas sobre mim mesmo. Eu me lembro de uma fala do Divaldo, em que ele falava assim, que ser espírita hoje é fácil,
Ser espírita hoje é só a pessoa lutar contra ela mesma. Às vezes ser espírita é muito chique até. Só que na época do Chico, ser espírita significava você enfrentar todo um dogma de uma igreja que combatia literalmente. Então, Divaldo teve problemas com a igreja por conta da crença espírita. O Chico também teve problema com a igreja. E esses problemas hoje, sejamos francos, nós não temos. Tá? Há quem discorde, mas ninguém nos ataca por isso. Então, será que tem desafios? Tem, e tem muitos desafios. Então, isso que eu vou ler aqui agora é um somatório, um apanhado de coisas que vem do Evangelho segundo o Espiritismo e que vem do Livro dos Espíritos. Então, os desafios de ser espírita. E nós vamos chegar até o final da nossa live conversando sobre esses desafios. Então, número 1, se você quiser anotar, fique à vontade. Deve cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Só aí nós temos uma pauta de trabalho que eu diria que é para uma vida inteira. Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade é desafiante, porque a caridade é algo que a compaixão a gente tem que ter por essas pessoas que estão desafiando os nossos valores, desafiando as nossas famílias. E a gente vê na televisão, na mídia, muita barbaridade, e é difícil ficar tomado de compaixão por essas pessoas. Agora, pior é quando nós somos vítima nesse contexto de barbaridade do mundo. Então a gente fica nessa luta, somos a favor pelo armamento ou não somos? Se nós estamos no desafio da caridade, o armamento aqui não faz sentido. E aí a gente olha para os casais, para os casamentos, vivendo grandes desafios, grande dificuldade, às vezes por falta de amor, não para com a pessoa com a qual você casou, mas para com o ser humano em geral. Então a gente está impaciente, nós estamos egoístas com as pessoas lá fora de casa e, o que é pior, dentro de casa. Então esse é o número 1. Deve cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos ao número 2. Quiser anotar, pode anotar. Deve interrogar a consciência sobre seus próprios atos. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não me recordo o número dela, e que a pergunta é: onde estão escritas a lei de Deus? E aí a resposta dos Espíritos é clara: na consciência. Se a gente interrogar a nossa consciência, o que é difícil de fazer, sobre os próprios atos, a gente vai encontrar nisso infinitas possibilidades de melhoria e de reforma íntima. Só que isso, como propõe Santo Agostinho na questão 919 e 919A, é um exercício diário. É um trabalho que requer de nós disciplina, não ver a televisão para dormir, é reservar meia hora antes de dormir para ver a quem eu ofendi, a quem eu magoei, e o mais difícil, como é que eu vou me retratar no dia seguinte sobre isso. Mais complicado é quando é dentro de casa, que você magoa e ofende hoje, e aí pede desculpa hoje. Amanhã, pelo mesmo motivo ou motivos diferentes, magoa e ofende, assim, pedir desculpa de novo, sabe? Então é esse olhar para dentro de si, é esse exame dos seus próprios atos que fazem com que ser espírita, enxergando o ser espírita como fazer a reforma íntima, seja um grande desafio. Terceiro, deve fazer todo o bem possível. Eu fiz uma live uma vez sobre a caridade material e a caridade moral. E eu me lembro que eram dias de pandemia, estava tudo difícil, você não tinha como ir para algum lugar ajudar materialmente sem que você voltasse trazendo algum risco para casa. E aí
falei, como ajudar, né? E aí, quando veio ali no Evangelho a questão da caridade moral. Dar esmola é fácil. Você praticamente dá lá uma moeda, R$2, R$5, R$10, para se livrar daquela pessoa na tua frente. Mas a caridade moral significa você dar uma palavra de conforto para aquele que está na rua pedindo. A caridade moral, depois que você faz o item 2 aqui, que é interrogar a consciência sobre os seus atos, quando você identificar que você errou, é você vibrar no bem por esta pessoa. A caridade moral é quando você leva uma ofensa, um desagrado na cara, às vezes dentro de casa ou não, é mentalmente você está em harmonia consigo, mas não só isso, desejando bem para a outra pessoa. Então, fazer todo o bem que é possível, não se iludam que esse bem se resuma à comida, à roupa e a tudo mais. Isso é importante? É. Mas a verdadeira caridade moral, todo bem possível, perdão, ela vem da caridade moral, que é aquilo que você abriga em seus pensamentos, em seu coração. Eu participo de um grupo de reflexão, de um grupo de estudos do desenvolvimento humano, que tem uma fala que eles dizem assim, nós precisamos ter o coração limpo para começar a ouvir o que Deus tem para nos dizer, ou para começar a ouvir o que o nosso anjo da guarda, os benfeitores têm para nos dizer. E por coração limpo significa tirar mágoa, significa tirar ofensas, significa tirar sentimentos ruins, ou seja, perdoar. Não só perdoar, mas vibrar no bem por aquela pessoa que te magoou, para que a gente comece a ter uma vaga ideia do que Deus tem reservado para nós. Então, se a gente quer ouvir a Deus, precisamos começar a limpar nosso coração, tirando os sentimentos ruins que estão nele. 4. Deve fazer a outra pessoa tudo o que deseja que lhe faça. Para mim, não tem definição de justiça melhor do que essa. Se eu não quero que me façam isso comigo, por que eu faço isso com o outro? Se eu não quero sentir um sentimento ruim quando fazem algo comigo, por que eu vou gerar esse sentimento no outro? Se eu quero ser respeitado no meu casamento, por que eu vou desrespeitar o meu casamento ou o casamento de outra pessoa? Então, não se trata de não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça, é um pouco além que está aqui, mas é fazer ao outro aquilo que eu quero que façam comigo. É dar ao outro o respeito, a dignidade, a amizade, a compreensão, a tolerância que eu quero receber das pessoas que caminhem comigo. Outro, deve depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Eu vou repetir. Deve depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nos trabalhos de atendimento que eu faço, uma das coisas que a gente percebe, às vezes a pessoa não diz, mas a gente percebe assim, onde é que está a bondade de Deus com tanta gente morrendo de maneira absurda por conta de um vírus? Onde é que está a justiça nisso? Aí você, não sei quantos de vocês estão aí em Cuiabá, você sai na rua ontem, hoje, um frio, meus senhores, mas um frio. Sabe, onde é que está a bondade nisso? Não bastando a pessoa morar na rua, ser pobre, passar fome, e quando ela consegue sobreviver a tudo isso, vem um frio desse e às vezes a gente nem sabe quantos morreram de frio. Então, depositar a fé em Deus é nessas horas difíceis. É nessas horas em que uma doença nos alcança, em que uma crise nos alcança, em que o marido ou a esposa sai do seu lugar e nos abandona,
É nessas horas que nós temos que ter a certeza, a convicção de tudo aquilo que está acontecendo para nós neste momento é para o nosso bem. Por mais que dos nossos olhos estejam escorrendo lágrimas. Então, depositar a fé em Deus é isso, é nessas horas difíceis, tá? Eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas isso tudo aqui também mexe comigo e serve para mim. Vamos lá adiante. Não deve murmurar, em bom português, não deve reclamar, porque não vai te levar para lugar nenhum. A pessoa que reclama das coisas, do frio, do calor, da crise, da pandemia, do prefeito, do governador, do presidente, é um chato que não faz nada e reclama, reclama, reclama. Então, quando Jesus falou assim, aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz e venha. A gente fica achando que é uma cruz de madeira, né? E quando não tem nada a ver com isso. Carregar a sua cruz significa carregue as tuas responsabilidades e, apesar delas, venha me seguir fazendo as coisas que são certas. Então, a pessoa que está fazendo aquilo que ela precisa fazer no lugar em que ela está, ela não tem tempo para murmurar, se queixar ou reclamar. Próxima. Deve fazer o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e deve retribuir o mal com o bem. Duas coisas aí. Ela deve fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, e não fazer o bem para poder se promover socialmente. Embora tenha o seu valor, e o que eu vou falar não é uma crítica, mas há pessoas, há empresas que ao fazerem alguma coisa bacana, fazem um estardalhaço nas suas redes sociais. Fazem o bem? Fazem. Mas é em nome do bem? Cada um que se examine e chegue na sua resposta. E aí continua aqui o mesmo conselho, tá? E deve retribuir o mal com o bem. Aí fica um pouco pior, né? Não bastando ter que fazer o bem no anonimato, o mal que me fazem eu devo retribuir com o bem. E faz muito sentido se nós estamos trabalhando naquela nossa velha e conhecida reforma íntima. O mal que nos fazem serve para nos mostrar o orgulho que habita em nós. O mal que nos fazem serve para mostrar quanta raiva mora dentro de nós, porque só quem mora dentro de ti, de mim, para saber os sentimentos que me visitam quando me prejudicam, quando me fazem algum mal. Então aquele que está fazendo algum mal para nós está, em verdade, mostrando quanto de rancor, de ódio, de raiva, de desejo de vingança ainda mora dentro de nós. Então, recebemos o mal, agradecemos por ele, porque ele mostrou em nós o que ainda mora em nós, e retribuamos esse mal com bem. Outro conselho para quem quer vencer nesta encarnação como espírita: deve tomar a defesa do fraco contra o forte. Eu vou trazer para essa questão exemplos meus. Tem duas coisas na atualidade, na humanidade, que eu não me calo em hipótese alguma, porque eu vejo que são pessoas fracas sendo oprimidas por covardes. A primeira é a questão do aborto. Enquanto eu puder levar a mensagem de que existe sim uma vida no útero materno, desde o primeiro momento da concepção, que existe uma vida ali e que ele não tem como se defender dizendo que quer ficar ou não quer ficar, e os defensores do aborto simplesmente dizem para a pobre coitada da mulher que não consegue discernir que ela é dona do corpo dela e ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser. E aí que está o erro, aí que está a mentira, porque eu sou de reunião mediúnica,
eu sei quantas mulheres abortistas nós atendemos do lado de lá, nós sabemos quantos médicos que ganhavam a vida fazendo aborto se complicam do lado de lá. Então, eu vejo que tanto na questão do aborto, tá? Tanto a mulher quanto o feto, eles são os fracos da história. A mulher que aborta, ela não foi convidada a discernir lucidamente sobre o assunto. E o feto também. Então, são pessoas de um caráter questionável que apregoam contra o direito do aborto. E um outro assunto que eu também procuro não me silenciar, que eu vejo que são os fracos, são aqueles que defendem a questão da ideologia de gênero, que é pegar uma criança de 6, 5, 7 anos e dizer para ela que ela é menino ou menina e está tudo bem, e a gente sabe que não é verdade. Isso é uma decisão do adulto. Quando aquela criança cresce, ela se percebe, ela toma a decisão e aí sim, como adulta, ela é respeitada. Mas colocar isso na cabeça de uma criança, a criança é um indefeso nessa jogada, tá? E eu vejo muitos advogados que eles tomam como defesa a causa de alguns, porque vem ali que aquele réu está sendo injustamente acusado, não pode pagar e ele vai lá e toma a defesa. Então, de maneira geral, a gente deve olhar aonde que alguém está sendo oprimido pela sua fraqueza e não é que não devemos, mas assim, o verbo aqui deve, é um mandamento, você deve tomar a defesa do fraco. Então não deixe que essas injustiças passem como se elas aconteçam como se ela não estivesse acontecendo, só porque é na casa do vizinho. É o seu vizinho, é a sua responsabilidade. Então eu vejo que cabe a nós uma parte nessa história toda. Outro, deve sacrificar sempre seus interesses à justiça. É interessante que tudo que ele está propondo aqui como desafio de ser espírita vai ao encontro daquilo que é nossa zona de conforto. Nós até somos a favor da justiça, mas ele fala que sacrifique seus interesses. E eu acho legal que essa questão do sacrificar interesse que ela se aplica também ao bem-estar comum. Você não consegue ter uma convivência harmoniosa no lar se você não sacrifica seus interesses a benefício do grupo familiar. Você não consegue ter uma convivência harmoniosa no trabalho se você não sacrifica seus interesses a benefício do coletivo, de um grupo maior. Então, sacrificar sempre seus interesses para a justiça abrir mão daquilo que me convém, porque a justiça ela não é boa só para mim ou para o outro, mas a justiça ela é boa para a sociedade. Então nós temos que ter esse olhar de renúncia, de sacrifício, para poder ajudar a quem está conosco. Deve estudar suas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Eu não quero puxar sardinha para a gente não, tá? Mas eu acho que, de alguma maneira, aqueles de nós que somos cristãos, e mais em particular aqueles de nós que somos espíritas, a gente tem um entendimento mais amadurecido da lei de causa e efeito, da lei de responsabilidade, e não da lei de castigo, até porque não existe castigo e inferno, mas olhar para essa lei de causa e efeito sabendo que hoje eu sou a soma de todas as escolhas que eu fiz ao longo dos milênios da minha existência. Eu vendo as dificuldades que eu vivo hoje, eu falo assim, olha, eu falo para mim, tá? Eu topo passar por essa dificuldade para não ter que repeti-la na outra vida. Então, topar passar por essa dificuldade é sem reclamar, dando o melhor de mim, aprendendo com quem eu tiver que aprender, perdoando quem me magoou e assim vai. Nós temos 8 minutos. Eu só vou ler alguns tópicos aqui para a gente poder aproveitar o tempo. Deve ser benevolente para com todos, principalmente em casa.
Esse, principalmente em casa, não está escrito aqui. Aqui só está, deve ser benevolente para com todos. E eu acrescento, principalmente em casa. Outro, em todas as circunstâncias, deve tomar por guia a caridade. Se eu for sair em defesa de alguém, se eu for tomar uma decisão coletiva, imagine um dono de empresa que ele tem que decidir assim, ou eu fecho ou eu demito alguns. A caridade tem que estar sempre presente e a justiça também. Outro, vixe, essa aqui é mais difícil, hein? Não deve alimentar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houvera perdoado. Então é assim, eu vou receber, quando chegar do lado de lá, tudo na mesma medida em que eu dei para o próximo. Serei julgado na mesma medida que eu julguei. Serei perdoado na mesma medida que eu perdoei. E condenado na mesma medida que eu condenei. Então eu vou receber da vida tudo aquilo que eu dei para a vida. Não deve se envaidecer da sua riqueza, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Olha, prossegue, é um texto bacana. E aí, o último item aqui é assim, ó. Finalmente, o homem de bem deve respeitar todos os direitos que aos seus semelhantes dão a lei da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E olha só que coisa legal, né? Como é que termina essa fala no Evangelho. Não fica assim enumeradas todos os deveres que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então a gente para a nossa reflexão aqui sobre os desafios de ser espírita, e se eu pudesse sintetizar isso de uma maneira mais simples, mais aplicável para nós, eu diria assim, dá o teu melhor dentro da tua casa. Dá o teu melhor para as pessoas que caminham contigo, que também estão no mundo tentando vencer a si mesmas, que também estão no mundo lutando contra a questão de pandemia, contra a questão de desemprego, de dificuldade material, um monte de coisas mais. Então, procure se examinar se você está dando o seu melhor dentro de casa, se as pessoas estão encontrando em você, que é espírita, que está assistindo essa live, um farol para as dificuldades que elas trazem dentro de si e que às vezes nós que somos marido, que somos esposa, que somos pais ou mães, nem imaginamos que essa pessoa traz essa dificuldade consigo. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje e eu quero fechar ela que no acaso, na leitura do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, ela nos convida a refletir em torno da morte que fatalmente irá nos alcançar. Então, se a gente se esforçar para dar o melhor ao lado das pessoas que nós estamos, eu diria que seguramente a nossa bagagem emocional está pronta para o dia que a gente for chamado para voltar para o nosso verdadeiro lar, que não é aqui na Terra, é lá no plano espiritual. Então, com essas reflexões, eu me despeço dos senhores, desejando assim que a gente consiga olhar para tudo isso e só se perguntar, em casa, o que eu posso fazer diferente, fazer melhor, que até então eu não estou fazendo até agora. Que Jesus possa nos abençoar, envolver a todos nós, e a gente vai fazer a nossa oração e finalizar a nossa noite.